Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, ficção científica atual. Olha aí, ficção científica atual. O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela Rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. O que falarei hoje é uma ficção científica. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Meus ouvintes já entenderam o que eu quis dizer. Então, existe um planeta sombra na galáxia luminosa. Este planeta foi sempre dominado por seres trevosos. Por milhares e milhares de anos, os trevosos dominavam o planeta sombra, trazendo muito sofrimento. A população do planeta sombra sofreu tanto neste tempo que se acostumou com o sofrimento. Olha aí, as pessoas se acostumaram a sofrer. Nos outros planetas, se dizia que o planeta sombra era um corpo celeste carregado de sofrimento e expiação. Esse é o comentário, que se fazia nos outros planetas. Os trevosos, que dominavam o planeta, quiseram aumentar o mal. Como se já não bastasse todo o mal que estavam fazendo, quiseram fazer mais mal ainda, a um nível próximo do insuportável. Para tanto, convenceram um pequeno grupo de pessoas do planeta, que era chamado de Grupo do Mal, para matar as outras pessoas, para controlar as outras pessoas, para dominar as outras pessoas. Então, esse grupo do mal queria dominar, queria matar, queria fazer todo tipo de mal com as demais pessoas. E essas pessoas, as demais pessoas do planeta, eram do grupo do bem. O grupo do bem, então, tinha a maior parte da população do planeta sombra, mas era dominado pelo grupo do mal. O grupo do mal era bem menor, mas dominava a todos. Quando a inteligência suprema do universo descobriu esse plano de matança das pessoas, de muita perversão, de muita maldade que o grupo do mal havia feito contra o grupo do bem, a inteligência suprema resolveu interferir e salvar a humanidade do planeta sombra. Os seres trevosos, assim que souberam que a inteligência suprema interferiria no planeta, começaram a gargalhar. Deram muita risada, mas muita risada mesmo. Eles riam sem parar e comentaram: se não fez nada até agora, por que a inteligência suprema interferiria nesse momento? Eles tinham a imagem da inteligência suprema de um senhor de barbas bondoso que sempre permitiria o mal no planeta, fraquinho, sem poder de reação. É assim que eles imaginavam
a inteligência suprema. Mas, em resposta imediata, a inteligência suprema enviou ao planeta Sombra o poderoso anjo Uriel, que era o mais poderoso de todos os anjos da galáxia. Ele foi para o planeta Sombra com um enorme grupo de anjos de luz e começaram uma batalha espiritual contra os trevosos. Desta forma, o que o grupo do mal pensou, o que os trevosos principalmente pensaram? Eles pensaram em fazer o seguinte: bom, está chegando o combate do bem, então vamos acelerar as ações do mal o mais rápido possível. Então aquelas gargalhadas que eles deram ao princípio não havia mais. Aí eles perceberam que a situação ficou séria. Então eles aceleraram os planos do mal. Enquanto isso, em paralelo a tudo isso, a toda essa ação, o grupo do bem vivia o seu momento de despertar. Então o grupo do bem havia vivido como a Cinderela, tinha vivido como a Bela Adormecida, então adormecido em seus sonhos e ilusões, acreditando naquele grupo do mal. Mas esse grupo do bem que estava adormecido vivia o seu momento de despertar. Abriu os olhos, começou a enxergar o que estava acontecendo ao seu redor. Um a um do grupo do bem foi despertando, cada qual do seu jeito. Então alguns abriram os olhos para alguns aspectos, outros para outros. Então abriram os olhos para cada um para um canto e encontraram uma realidade, cada um em um canto. E foram gradativamente, progressivamente despertando. Então, cada qual do seu jeito e em seu tempo. Então, no tempo certo, um foi despertando, o outro foi despertando e enxergando aquele grupo do mal, o domínio e até os seres trevosos que pertenciam ao planeta Sombra. O grupo do bem começou a enxergar quem pertencia ao grupo do mal e quais eram os seus planos. Então, pouco a pouco, despertaram para a existência desse grupo do mal e para os planos que esse grupo do mal havia feito. Eles fizeram vários planos do mal em passos e estavam aplicando esses planos do mal. Enquanto isso, como o grupo do bem estava neste momento despertando e houve uma grande batalha espiritual, então todos os seres trevosos foram expulsos. Então, sob o domínio de Uriel, todos os seres trevosos foram expulsos e foram levados para o grande sol central, e sendo levados para o grande sol central, eles foram reciclados. E Uriel, enquanto isso, respondeu a todos os seres trevosos que Deus respeitou a liberdade dos seres do planeta Sombra. Por isso que Deus
ou a inteligência suprema, havia respeitado toda essa liberdade e não havia feito nada até então. Mas tudo passou de um limite. E o mal pretendido pelos trevosos passou de todos os limites. Uriel combateu, junto com os anjos de luz, todos os trevosos e expulsou-os do planeta Sombra. Então foi uma grande batalha espiritual, na qual Uriel e os seus comandados expulsaram os trevosos do planeta Sombra, a mando da inteligência suprema do universo. Ele levou os trevosos para uma reciclagem no grande sol central da galáxia. Sendo assim, sobrou apenas o grupo do mal, agora sem liderança e sem comando. O grupo do mal agora sabia que teria pouco tempo para destruir as pessoas e ao planeta Sombra. Então, este grupo do mal, sem a liderança dos trevosos, batia a cabeça e cada um brigava com o outro, porque o grupo do mal, ele estava agora sem a liderança dos trevosos. Os trevosos saíram do planeta. Os planos do mal foram falhando e fracassando, porque eles batiam as cabeças, eles não sabiam mais o que fazer, eles seguiam o plano, mas o plano não dava mais certo. E o grupo do bem, enquanto isso, percebeu que estava em meio a uma batalha, porque o grupo do bem nem sabia que havia uma batalha. E o grupo do bem também percebeu algo muito mais importante, que ele tinha a ajuda dos anjos de luz. Aqueles anjos que foram enviados pela inteligência suprema. Então agora eles não tinham que se submeter mais aos trevosos. Os anjos de luz é que ajudavam a eles, e os anjos de luz davam muita força, alegria, coragem e felicidade para todas as pessoas. Com a coragem renovada e a consciência necessária, o grupo do bem combateu o grupo do mal e até vencer a grande batalha. Então o grupo do bem agiu contra o grupo do mal até vencer a grande batalha. Esta batalha era o Final Conflict, ou conflito final. Com esta vitória, o grupo do bem venceu e o planeta Sombra passou a se chamar Planeta Luz. E os habitantes do planeta foram felizes para sempre. Repetindo, qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência. Isso aqui é apenas uma ficção científica. Eu vou dar 2 dicas para você e aí chegamos às conclusões finais. A primeira dica é o meu livro A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, que procura demonstrar qual teria sido o verdadeiro passado da Terra. É um livro baseado em autores antigos como Hesíodo, Homero, Platão, nos seus diálogos Timeu e Crítias, que descrevem a Atlântida. Então, vários autores antigos que trouxeram tudo o que nós temos de memória do planeta. Mais grandes descobertas científicas. Então, tudo isso me trouxe um esboço
do que seria a verdadeira história do nosso planeta. Não a história que nos contam, mas a verdadeira história do planeta. E também, vocês que gostam de livros bastante científicos sobre transdisciplinaridade, tem o meu livro Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que foi editado por uma editora com sede na Alemanha, Novas Edições Acadêmicas, e filial em Portugal. E esse livro você pode adquirir pela Amazon.com. É um livro que fala sobre transdisciplinaridade. Então, é um método transdisciplinar de pesquisa, onde podemos fazer pesquisas transdisciplinares, ou seja, na qual nós podemos ir para outras disciplinas, estudar outras disciplinas. Então, você consegue esse livro, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, pela Amazon.com. Vamos falar, eu vou fazer alguns comentários finais sobre essa ficção científica atual que eu falei hoje. Uma ficção científica, ela tem normalmente alguns dados de realidade e alguns dados míticos, alguns dados simbólicos, alguns dados representacionais. Então, por exemplo, os nomes, né, são mitos, né? Planeta Sombra. Os nomes são alegorias. Então, é como na mitologia grega, nós tivemos várias alegorias. Por exemplo, a Fúria era um ser. Phobos, né, que significa medo, era outro ser. Então, eles colocavam em seres uma série de alegorias. Os mitos tinham várias representações. Então, o universo da mitologia grega e de outras mitologias, a romana, de certa forma, incorporou a mitologia grega, mas temos também a mitologia germânica, com personagens como Siegfried e tantos outros personagens, né? Da mitologia escandinava também temos outras mitologias. Então temos várias mitologias espalhadas pelo planeta. Essas mitologias trazem conteúdos simbólicos, metafóricos. O que é um símbolo, né? Um símbolo para Jung era um material que tem a conjunção, a união de dados conscientes e inconscientes. Então, todos os símbolos, por exemplo, o símbolo da cruz, tem dados conscientes que você identifica de imediato, mas tem dados que mexem com o seu inconsciente, que despertam emoções, e todas as religiões têm os seus símbolos. Mitos, os mitos são histórias com conteúdos verdadeiros, mas contadas através dos mitos. Um grande estudioso dos mitos, que escreveu o livro O Poder dos Mitos, foi Joseph Campbell. E esse O Poder dos Mitos é maravilhoso. E tantos livros dele, ele falava muito do mito do herói. Então, um autor maravilhoso que estudou várias e várias e várias mitologias. E para que servem essas mitologias? Para trazerem conteúdos através de histórias. Às vezes, quando a gente ouve uma história, nós prestamos mais atenção e nós entendemos muitas coisas, muitos significados, muitos conteúdos a partir dessas histórias. E eu trouxe hoje na forma de ficção científica. O que é uma ficção científica? A ficção científica é uma história atual que envolve a ciência atual, a tecnologia atual e o momento atual. Mas eu trouxe uma história que você é que vai pensar
se é mera ficção ou não. Mas repetindo tudo o que eu falei, se tiver alguma semelhança com a realidade, é mera coincidência. Você, meu ouvinte, tem condições de entender muito bem. E eu trouxe essa história hoje para fazer uma síntese de uma série de conhecimentos. É uma história muito simples, mas faz uma síntese de muitos e muitos conhecimentos. Quando falei do planeta sombra, falei do aspecto sombra, falei de aspectos importantes, falei de algo que existe no universo. Então falei do universo, das galáxias, dos planetas e trouxe alguns mitos da atualidade. Isso é uma ficção científica. A ficção científica sempre procura passar um conteúdo que está por trás da história. Então, nos bastidores da história, no pano de fundo da história, você vai descobrir muita coisa. Se quiser ouvir mais de uma vez, vale a pena, porque tem muitos dados condensados, resumidos, sintetizados e dados muito importantes na atualidade. Então, eu espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.